Hoje é 17 de novembro. Hoje você vai pegar o seu livro de língua portuguesa, o livro APS, vai abrir na página 228. Nós vamos produzir um texto e vai ler o texto, o conto, da página 241 e 242. Vamos estudar? Produção de texto. Conto de adivinhação. Reconto de um conto africano. Vocês vão recontar um conto de adivinhação por escrito, tá? Como se vocês fossem contadores de história. Então vamos planejar isso. Vamos ler outro conto do autor Rogério Andrade Barbosa, na página 241. As Três Moedas de Ouro. Então primeiro nós vamos ler este outro conto. Depois vamos pesquisar palavras que a gente desconhece no conto, para compreender o texto. Número 3. Procure compreender bem a história, relendo-a quantas vezes achar necessário. 4. Depois da leitura atenta, você precisa recontar, recontar oralmente. Tá? Número 5. É importante lembrar dos personagens, do espaço e das partes do enredo. Então, nós vamos começar assim. Então, vamos repensar. Primeiro, vou ler o conto. Ok? Que conto? Lá da página 241. Enquanto eu estiver lendo o conto, eu já vou pensando, relendo. Não basta ler apenas uma vez, pessoal. Precisa ler várias vezes, até você compreender. Porque você não vai copiar o conto, não é cópia. Você vai reescrever. E reescrever é recontar. Recontar com as suas palavras o conto. Você não vai inventar nada. Então é importante você lembrar dos personagens. E lembrar a situação inicial. Lembra que sempre tem que ter um parágrafo de introdução. Então, uma situação inicial, o que acontecia primeiro no conto? A complicação ou desequilíbrio, porque para ser um conto, tinha algo que estava tudo tranquilo. De repente aconteceu algo, um problema, uma complicação. Depois vamos ter que perceber o clímax, onde que é o momento do clímax de maior tensão. E o desfecho, o final. Então repare que nós temos aí algumas partes, ó. 2, 3, 4 partes para prestar atenção, ok? E aí na escrita, você vai escrever esse reconto no seu caderno. Que caderno? O caderno que você está fazendo as atividades anexas. O caderno que você vai entregar para a gente na escola no comecinho de dezembro. Tá bom? Como não dá para alguma, nós vamos escrever. Vamos ler então o conto na página 241. 241. Então vamos ler o conto. Aí vem, conto de adivinhação. As Três Moedas de Ouro. Essa história, dizem, aconteceu em uma cidade nigeriana chamada Kano, celebrada por seu imenso movimento mercado. Ali, nos tempos antigos, se comprava e trocava de tudo: marfim, tecidos, miçangas coloridas, penas de avestruz, frutas, arroz, pimenta, milho, algodão, cavalos e camelos. E também a valiosa noz de cola, famosa por reduzir o cansaço, a fome e a sede. Um mercador de objetos de couro foi reclamar com o dono da pousada onde pernoitara que um ladrão entrara em seu aposento e roubara as 3 moedas de ouro que levava em uma sacola. Perdi tudo que consegui com a venda de minhas sandálias, chinelos,
sacolas, redes e chicotes, queixou-se o negociante. O homem, irritado com a grave ofensa ao visitante, respondeu: pode deixar, que hoje mesmo você terá seu dinheiro de volta. Ao final do dia, após as orações, o dono da pousada regressou à sua casa com uma engenhosa solução. Ele pegou um frasco de perfume e despejou todo o conteúdo nos pelos de um burro. Depois levou o animal para um cercado no fundo do seu estabelecimento. Em seguida, chamou os empregados e falou: preciso descobrir o autor do roubo que aconteceu na noite passada. Saiam um por um, passem a mão no pelo do burro que está lá atrás e me esperem na cozinha. E num tom de ameaça avisou: cuidado, o animal zurrará quando o ladrão tocar. Os homens, sem pestanejar, obedeceram ao patrão e saíram para cumprir a tarefa. Mas o burro permaneceu calado até o final da estranha prova. Mesmo assim, o dono da pousada descobriu quem era o ladrão. Ué, descobriu quem era o ladrão? Mas o burro não falou e fez nada. Você sabe quem foi o culpado? Qual foi o truque? Se não sabe, vá para a próxima página seguinte. Então vamos, porque eu ainda não entendi. Espanto do lesado comerciante, o dono da pousada reuniu os empregados e cheirou a mão de cada um. Assim que terminou a inspeção, anunciou triunfante: o ladrão é esse aqui, disse, apontando para um dos homens. Podem revistar o quarto dele. Dito e feito, as cintilantes moedas, como ele já havia adivinhado, foram encontradas dentro de um jarro de barro enterrado, debaixo da cama do acusado. No outro dia, ao se despedir, o viajante curioso perguntou: como foi que você descobriu o larápio? Não foi tão difícil. Só um dos homens não tinha a mão perfumada. Ele, com medo de ser denunciado, não tocou no pelo do burro. Gente, olhe só essa situação. Ele conseguiu descobrir. Contos africanos, lembra? Sempre conta-se uma história que tem algo interessante. Tá em verde aqui larápio? Então repare que larápio é um indivíduo que tem o hábito de roubar. E esse conto, como nós já sabemos, foi escrito por Rogério Andrade Barbosa, o mesmo que escreveu As Três Mercadorias Estranhas. As Três Moedas de Ouro. Então você colocou o título e agora nós vamos fazer juntos, tá bom? Vamos escrever a situação inicial, vamos escrever o complicador, vamos escrever o clímax e vamos escrever o final. Vamos produzir o texto, lembrando, recontando e lembrando das partes do conto, tá bom? Bom trabalho! Você pegou lá o seu caderno de atividades anexas e vamos começar a produzir o texto. Qual o texto mesmo? Você vai recontar, né? Reescrevendo o conto africano As Três Moedas de Ouro. Então o título, As Três Moedas de Ouro. E aí, se você olhar lá na página 228, vai estar escrito que a primeira coisa que a gente precisa saber era o seguinte: você já leu, entendeu bem a história? Qual é a situação inicial? Qual é a introdução? Onde que estava acontecendo aquela história? É uma história, não é? Acontecia onde? Então eu posso começar a escrever, não é cópia, é relembrar. Então eu posso escrever assim, como começou lá, ó. Essa história aconteceu. Onde que foi que aconteceu essa história? Essa história aconteceu na Nigéria. Nigéria é um país da África. Essa história aconteceu na Nigéria. Aconteceu aonde, gente? Que lugar que foi na Nigéria? Foi num shopping, foi no deserto, foi na casa? Onde foi? Aconteceu na Nigéria, num mercado, numa feira, né? Nós conhecemos aqui como se fosse uma feira.
Então, essa história aconteceu na Nigéria, no imenso, né, lá, num imenso mercado onde se vendia de tudo. Onde se vendia de tudo. Vamos colocar de tudo. Onde se vendia de tudo. Vamos colocar aí, ó. O que vendia lá que nós temos mesmo? Vamos precisar colocar tudo. Mas vamos colocar alguma coisa. O que vendia lá? Ah, vendia tecidos, pimenta, milho, né? Sim. Professora, como é que você está fazendo? Olha, eu estou escrevendo aqui com o livro na página aberta 241, lendo, porque eu já li algumas vezes, e colocando, certo? Então, então vamos lá. Vendia tecido, né? Ah, só não vendia, trocava-se também, sim. Então vendia tecido, vírgula, o que vendia mais? Milho, vírgula, algodão. O que mais que vendia lá? Cavalos e camelos. Algodão, vírgulas. Cavalos e camelos. Olha lá, vou encerrar aqui. Tem outra coisa que vem? Lógico que tem, gente, mas, né, vou deixar aqui. Vamos lá. Então vamos ver lá. Essa história aconteceu na Nigéria, no imenso mercado, onde se vendia de tudo: tecido, milho, algodão, cavalos e camelos. Isso mesmo, né? Então, você vê que a pessoa está escrevendo, ó. Mas vocês têm que ir até o final da linha, né, gente? Tá? Ó. Até o final da linha. Apenas fizemos o parágrafo de introdução. Qual foi a situação que aconteceu lá inicialmente? Qual foi o complicador, né? Porque a situação inicial, eles estavam tudo lá no mercado vendendo. Mas qual foi o complicador da história? Que um comerciante, né? Ou um mercador, como fala o texto, ou um comerciante, ou um vendedor, certo? Eu vou colocar um comerciante, né? O texto fala um mercador, né? Que está vendendo. Um comerciante foi reclamar. Um comerciante reclamou com o dono da pousada. Pousada é onde eu estava dormindo, né, gente? Que não é da mesma cidade. Que tinha sido roubado. Que tinha sido roubado. Dentro do quarto, dentro das... Aqui no texto ele fala dentro. O texto fala dentro do seu aposento, né? Então, dentro do seu quarto, né? Porque ele estava numa pousada, dentro do seu quarto. Um comerciante reclamou com o dono da pousada que tinha sido roubado dentro do seu quarto. Que tinha sido roubado dentro do seu quarto. Roubado que alguém... Então vamos, acho que mudar. Um comerciante reclamou com o dono da pousada que alguém... acho que não é arrumar. Isso é produção de texto, gente, tá? A gente escreve, lê, não está bom, a gente apaga e arruma. Reclamou com o dono da pousada que alguém, né, tinha roubado suas 3 moedas. É isso? Ele diz que eram as 3 moedas de ouro. Suas 3 moedas de ouro dentro. Um comerciante reclamou com o dono da pousada que alguém tinha roubado suas 3 moedas de ouro dentro do seu quarto. Ah, lá, tá vendo? Ficou melhor. Dentro do seu quarto.
Então vamos lá. Então essa é a situação aí, é o complicador, né? Ó, né? Esse é o complicador, né? Então a situação inicial é que estavam todos no mercado vendendo as coisas. O complicador é que um comerciante reclamou com o dono da pousada que alguém tinha roubado suas 3 moedas de ouro dentro do seu quarto. Então, se ele estava numa pousada, pessoal, ele tinha que. O dono do quarto tinha que dar conta. Né? Se eu estou no hotel, roubaram, alguém vai ter que dar conta disso. Então, vamos continuar. O dono da pousada ficou muito irritado com o roubo e disse que iria resolver. Ele pegou um perfume e passou nos pelos de um burro. Levou este burro no fundo da sua pousada, chamou os empregados e disse: Agora está chegando o momento do clímax, né? Preciso descobrir quem foi o autor do roubo que aconteceu na noite passada. Saiam um por um, passem a mão no pelo do burro que está lá atrás e me esperem na cozinha. Mas cuidado, o animal zurrará quando o ladrão tocar. Zurrará é o barulho que o burro faz, tá bom? Os homens obedeceram ao patrão, mas o burro continuava quieto. O dono da pousada reuniu os empregados e cheirou a mão de cada um. Após cheirar a mão de todos, ele descobriu quem era o ladrão. Pediu que fosse revistado o quarto dele e foi encontrado as 3 moedas dentro de um jarro de barro enterrado. O viajante perguntou: Como foi que você descobriu quem era o ladrão? Não foi difícil. Só um dos homens não tinha a mão perfumada, pois ficou com medo de tocar o burro e ele ser denunciado.